E esses serão os 3 novos sucessos da Jump. Eles ainda não são considerados grandes pilares, porém vocês verão que essas obras vão crescer e muito ao decorrer de todo o andamento da revista. E se você não sabe quais são, fica aqui nesse vídeo que você vai saber. Eu vou comentar tudo certinho de acordo com o toque número 33 da Jump e trazer pra vocês algumas novidades sobre esse toque que foi surpreendente na sua primeira colocação. Então se você já quer saber de tudo isso, então fica aqui nesse canal, fica junto aqui comigo e veja o vídeo até o final, beleza? E bom, gente, Mano Joe aqui tá na área para falar sobre o toque número 33. Eu já agradeço desde antemão todo mundo que tá acompanhando aqui. Sem mais enrolação, já vamos direto pro toque, que temos grandes novidades e previsões sobre o que deve acontecer nesse momento atual da revista. Eu peço também que vocês sempre vejam os canais Analyzed e Thiago Power, são outros canais que falam sobre a toque, são canais muito importantes. E inclusive tem um vídeo muito bom do Nicolin, que é do Analyzed, sobre a crise dos Battle Shonens. Peço que vocês confiram lá no canal dele. Sem mais enrolação, bora pro toque número 33 da Jump, que teve a capa de My Hero Academia comemorando ali os seus 8 anos de mangá. Ganhou uma página colorida belíssima, todo mundo ali comemorando, Boku no Hero está se encaminhando para o seu final e temos um arco ali onde eles estão na guerra, então é um arco de grande importância e junto com essas capas e páginas coloridas que My Hero Academia vem ganhando frequentemente, a Jump vem apostando bastante na obra, tanto que as suas vendas estão ali na faixa de 400 mil do seu novo volume. E já deve chegar ali a bater os seus 600 ou 500 mil vendas. Até porque, como a obra está no final, eles vão tentar arrancar o máximo de dinheiro que eles puderem dos seus leitores. Não é à toa que My Hero Academia vem ganhando bastante capa e também vem ganhando páginas coloridas. Além da obra estar no seu final, é um dos 3 pilares da Jump junto com One Piece e Jujutsu Kaisen, então todo o destaque é bem-vindo. E bom, temos também os não ranqueados, no caso de Akane Banashi, que ganhou página colorida. Akane Banashi mais uma vez ganhando bastante destaque, foi o 7º mangá do ano que mais vendeu no seu volume 1. Então podem esperar que esse deve ser um dos próximos sucessos da Jump. E aí você deve se perguntar, pô, mas já é um sucesso, o primeiro volume vendeu pra caramba. Gente, vai com calma, é só o primeiro volume. Pode ser que no segundo volume aumente, como pode ser também que decaiam as vendas. Então nem tudo dá pra se basear a partir do primeiro volume. Um exemplo disso é Sakamoto Days, que vendeu ali no seu primeiro volume 15 mil e ele foi crescendo. Então da mesma forma que o mangá ele pode vir numa crescente de vendas, ele também pode decair nas vendas. Assim como foi a Yashimon e assim também como foi com The Elusive Samurai. Tivemos página colorida também para Harukaze Mound, que é um one shot que a Jump costuma publicar ali. Página colorida para Aliens Area, provando que a Jump quer dar um certo incentivo para Aliens Area para ver se esse shonen de porradinha ele avança um pouquinho no conceito dos japoneses. Vamos ver como vai se sair as suas primeiras classificações, se ele vai se sair muito bem ou se vai se sair muito mal. Mas eu estou apostando numa nota média para Aliens Area, porque até o momento não mostrou nada de novo. Tivemos um one shot também de Ten e não tivemos Huri Dragon nessa toque, porque o autor ele ficou muito mal de saúde e por isso não tivemos Huri Dragon aqui. Isso é de se preocupar até certo momento, porque pra quem não se lembra, a Yashimon passou por um hiato, um breve hiato, e parece que esse hiato, mais a história de Yashimon que não estava andando muito bem, parece ter perdido muito o gosto dos japoneses. E com isso a obra veio a ser cancelada, como a gente já sabe. Só que Huri Dragon vai ganhar página colorida na próxima revista da Jump, talvez a Jump querendo dar um incentivo ali pro leitor não perder o pique logo no começo de Huri Dragon. Porque embora tenha uma grande aceitação dos japoneses, esses hiatos sempre atrapalham a obra. A não ser que seja uma obra já consagrada, como Hunter x Hunter, One Piece, Black Clover, que de certa forma é consagrado. Então como a obra está no seu começo, eu achei que pode dar ruim, mas eu acredito que a grande aceitação pelos primeiros capítulos de Huri Dragon devem manter ele no topo de cima e eu acho que o pessoal vai gostar. E aí ele não vai cair muito nas tabelas quando for ranqueado. E bom, dessa forma vamos começar um pouquinho aqui diferente, porque nós vamos começar do último colocado, agora já na parte de ranqueamento, onde Dororon, o já cancelado, né, já tá cancelado esse daí, é só esperar até quando ele for durar ali, porque ele vai acabar. Então na 14ª colocação, Dororon ficou ali, nada de novidade. Em 13º, Earthchild, que é outro também que vai ser cancelado, então não tem muito o que falar sobre ele. Em 12º temos Undead Unluck, e agora Undead Unluck corre um certo risco. Por quê? Porque se ele se manter muitas vezes na zona de baixo, assim como se manteve Bleach ali nos anos... eu nem lembro quando Bleach acabou, na verdade. Vamos falar que é os anos 2000, né? E Bleach se mantinha na zona de baixo toda hora, e junto ainda com o Kubo, tipo, passando maus perrengues ali de saúde e tal... acabou que Bleach foi cancelado assim muito rápido.
foi muito rápido para acabar. E da mesma forma pode acontecer com Undead Unluck, porque mesmo que ele esteja na sua faixa final e ainda seja uma obra que venda relativamente melhor do que Doron, Earthchild e outras obras, é um prenúncio muito ruim Undead Unluck continuar na zona de baixo, porque a Jump pode fazer com que o autor tenha que correr direto pro final. Então ele pode cortar explicações e de certa forma acabar com a história de um jeito muito ruim. Então pra mim, Undead Unluck corre certos riscos ali de cagar no seu final se ele continuar ali se mantendo na parte de baixo. Em 11º nós tivemos Mashle. Mashle já é mais tranquilo, já tem umas vendas, vai ter o anime, as vendas devem aumentar assim que sair alguma novidade do anime, algum trailer, alguma coisa assim. Os japoneses podem voltar a se interessar pela obra, então tem mais chance que Undead Unluck, porque nem anúncio de anime tem para Undead Unluck. E detalhe que pelo que foi vazado, Mashle vai ter anime para 2023, como eu disse anteriormente, e vai ser pela A1 Pictures, a mesma que fez Sword Art Online e a mesma que pegou Solo Leveling. E bom, continuando no toque, em 10º lugar, High School Family, aquele que chegou ali no topo na toque passada, que todo mundo achou estranho. Não é nada estranho, eles estavam oferecendo as comédias pro povo. Tanto que Witch Watch, Min Roboco, High School Family, eles ganharam muito destaque. Por quê? Porque a revista queria vender as obras de comédia para que os japoneses continuem acompanhando. A aceitação interna de High School Family ainda é boa, porém a toque passada foi um mero acaso, entre aspas, do destino, com a Jump dando uma chance para High School Family para todo mundo voltar a dar uma risadinha da história, que é uma comédia mais episódica. Só que conforme outras obras forem entrando na Jump e forem ganhando mais destaque do que High School Family, você pode esperar que deve ser uma das comédias que vai cair de posição. Porque o Witch Watch já veio pra ficar, Min Roboco vende mais e parece ter muito mais atrativos do que High School Family, e dessa forma essas duas comédias se mantendo juntamente com o Huri Dragon, que pode entrar ali no meio da comédia moe, esse monte de coisa. Moe é aqueles bagulho meio fofinho, tá ligado? Então com isso High School Family pode cair de vez na Jump. Não sei quando, mas um dia pode acontecer. De toda forma, como eu tinha presumido, Sugoi Smartphone, na 9ª colocação, mostra que ele veio para ficar no meio de tabela. Ele ainda não corre riscos de ficar mais para baixo, porém é aquele caso que vai ficar no meio de tabela até onde der, assim como Pipipi, que é o nosso próximo colocado, que vem na 8ª colocação. E essas duas obras, elas vêm para brigar entre si, mais ou menos. E se elas não tiverem um grande crescimento do público japonês e não forem aceitas, pelo menos no volume 3, no volume 4, no volume 5, cara, você pode esperar que daqui a pouco elas vão acabar baixando na toque, baixando, até acabar de vez. Porque não são obras focadas em comédia. Comédia a gente sabe que tem um lugar à parte na Jump, e eles não consideram só as vendas, mas sim a aceitação do público com a própria revista. Porque às vezes você quer ler aquela historinha episódica que você vai ler, você não precisa entender nada da história, você só precisa saber que os personagens são mais ou menos assim, você entende lá e fala, haha, dei risada, pronto, acabou, vou pro próximo capítulo que eu tô interessado, que é Boku no Hero, Jujutsu, One Piece. Então essas obras como Akane Banashi, Pipipi, Sugoi Smartphone, elas precisam se manter porque elas não são comédia de fato. Entendendo isso, nós temos a 7ª colocação para Witch Watch. Para quem não quis adivinhar o que eu expliquei na toque passada, gente, eu falei de novo, foi apenas um momento para as comédias crescerem um pouquinho, para os leitores japoneses voltarem a ler as suas comédias ali. E Witch Watch é a comédia que mais vende na Jump. Logo, ela fica sempre ali no meio de tabela, mas nada que consiga superar os seus adversários. Bom, em 6º lugar tivemos Mission e Sakura Family. Parece ter crescido bastante, porque na última toque ficou em último, porém Yozakura Family, ele tem uma aceitação até que interna, parece que a Jump espera alguma coisa da obra que a obra até hoje não deu. O problema é que em algum momento ela pode ser cancelada assim, ó, da noite pro dia, porque ela vai começar a acumular ali as zonas de baixo até ser cancelada de uma vez. Mas por enquanto a aceitação da Jump tá muito de boa com ela tá muito bem na revista, no quesito de se manter no meio de tabela e pelo menos se salvar do cancelamento. E bom, gente, em 5º lugar tivemos The Elusive Samurai, mostrando que tá tentando crescer um pouquinho, mas continua sempre se mantendo ali no meio de tabela junto com Witch Watch e outras obras. Não vingou muito entre os japoneses, as suas vendas vêm caindo, e a Jump, mesmo sabendo que as vendas vêm caindo e a sua proporção é para baixo e não para cima, ainda tenta dar um destaque para Elusive Samurai, porque tem um autor muito conhecido, tem um autor que os japoneses gostam muito, que vendeu muito, então ainda há esperanças para Elusive Samurai.
Em quarto lugar nós tivemos Min Roboco, ocupando a quarta posição, ganhou anime, vai ganhar live action, então vai ganhar bastante destaque aí, tanto nas toques como páginas coloridas. E bom, agora nós vamos para o top 3 e é aí que eu vou começar a comentar junto com vocês sobre os 3 novos sucessos da Jump. E por que eu digo os 3 novos sucessos? Porque eles ainda não são. Eles são até o momento regulares, mas eles se tornarão em breve sucessos da revista, segundo as minhas previsões. E bom, gente, o top 3 vai ser composto por Blue Box em terceiro lugar, o meu querido Blue Box, que eu tenho todos os volumes aqui que saíram da Jump até o momento, tem 5 volumes. É o volume que mais vende assim da Jump, mas ele está estagnado nas 100 mil cópias de vendas por volume. Porém, é como eu disse, se a Jump for inteligente, ela vai aproveitar essas vendas altas de Blue Box e fazer assim como ela está fazendo com Sakamoto Days, que antes era uma gag cômica e se tornou em um Battle Shonen. Dessa forma, Sakamoto Days começou a crescer e se eles aproveitarem o hype de Blue Box, eles podem aproveitar para fazer de Blue Box o romance mais bem vendido da Jump, superando ali We Never Learn, Bokuben, também tem o Nisekoi. Então o Blue Box ele tem um grande potencial, ele está estagnado ali nas suas vendas de 100 mil, 110 mil por volume, só que mais um pouquinho de destaque que a revista der para ele, assim como ela dá para Sakamoto Days, Min Roboco, Akane Banashi, por aí vai, a obra pode crescer cada vez mais. Porque até o momento o Blue Box é o único que tem se mantido sem tanto destaque. Ele se mantém muito bem na toque, porém ele não se mantém tipo de... não ganha muitas páginas coloridas, não ganha muitas capas da revista. Então, se eles incentivarem o público a ler muito Blue Box, eles vão, além de adquirir um novo público para a revista, porque outras pessoas que vão querer acompanhar essa obra de romance vão começar a comprar Blue Box, a revista com isso também vai vender mais. E com isso, o sucesso de Kaguya-sama, Spy Family, que tem ali as tratativas de romance, família, não é focado tanto no Battle Shonen, podem atrair um público novo para a revista, fazendo com que ela cresça mais em vendas, a venda da revista em si. Então eu acredito que os japoneses têm que apostar em Blue Box, porque Blue Box promete ser o próximo sucesso da Jump. E bom, na segunda colocação tivemos Jujutsu Kaisen, que foi superado por Sakamoto Days na primeiríssima colocação. Sakamoto Days ainda não é o grande sucesso. Ele é a obra que mais vende, que mais ganha destaque em questão de Battle Shonen dos novatos. Eu digo novatos porque ainda não alcançou a faixa ali de 100 capítulos, 120 capítulos, e também nem passou ainda Mashle em vendas. Os volumes de Mashle no começo, por exemplo, vendiam muito mais do que Sakamoto Days. Só que Mashle ele deu uma estagnada e depois acabou abaixando um pouquinho nas suas vendas. Principalmente por focar mais na comédia do que no Battle Shonen em si. Até porque o autor ele não soube fazer muito bem um Battle Shonen de verdade. Ele se aproveitou muito da gag cômica e acabou perdendo muito o público. Já Sakamoto Days começou a afunilar mais a história, deixar a história um pouquinho mais séria em certos momentos e saber dosar ali a gag cômica em um momento ou em outro. E é por isso que Sakamoto Days ele tem um crescimento muito maior do que Mashle nesse caso. Dessa forma, Sakamoto Days pode ser um dos grandes pilares da Jump, vendendo bastante, principalmente se tiver um anime. Eu não acredito que Sakamoto Days ele vai conseguir crescer, por exemplo, no volume 8, absurdamente. E eu acho que o que tá faltando para Sakamoto Days é o anúncio de um anime. Porque animes de Battle Shonen chamam a atenção do público. E pegando um estúdio bom, assim como Kimetsu no Yaiba, assim como Jujutsu Kaisen, Sakamoto Days tende a crescer muito em história, que tende a crescer em popularidade. Dessa forma eu lanço pra vocês aqui os 3 mangás que devem ser sucessos da Jump em breve. E também vou dar um brinde pra vocês porque eu vou falar uma obra aí que deve superar Akane Banashi nas primeiras vendas do primeiro volume. Bom, a primeira coisa vocês já sabem, né? Sakamoto Days é um dos grandes sucessos que deve alcançar ali na Jump. Ele ainda não é um sucesso pra mim, eu acredito que ele tem que se manter um pouco mais regular, assim como o Blue Box, mas Blue Box ainda falta crescer um pouquinho. Blue Box é o segundo sucesso da Jump que deve crescer também com um anúncio de um anime, alguma coisa assim. Porém, eu ainda acho que pra Blue Box falta um pouquinho mais de capítulos para que tenha um anime anunciado, sei lá, pra 2024 ou outro ano por aí. Eu acredito que ele ainda pode vender como mangá e crescer muito mais de acordo com o que a autora está fazendo no momento, porque não é à toa que ela chegou na terceira colocação aqui, visto que a obra de Blue Box tem avançado e muito no seu romance.
E com isso, o público fica muito mais engajado para ler. Então, a partir do momento que a autora der esse gatilho, as pessoas vão começar a acompanhar mais Blue Box, vão começar a ler mais, e se a revista der o incentivo ideal para Blue Box, ele vai crescer muito mais. E bom, agora nós vamos para o nosso terceiro hype aí, que é Akane Banashi. E como a Akane Banashi deve crescer além dos incentivos que ele tem ganhado da própria revista? Bom, o jeito de Akane Banashi vender mais no seu próprio volume e tudo, é aumentar a carga de dramaticidade da obra. Até porque a gente sabe que o japonês ele gosta de um drama ali nas suas obras e tudo. Então, a Akane Banashi colocando isso um pouquinho mais no mangá e criando personagens parecidos com a Akane, que é a protagonista, com cortes diferentes, né? Tipo, com cabelinhos diferentes, uma arte um pouquinho chamativa, a obra pode crescer muito mais. O público japonês gosta disso, gosta de ser apresentado para novos personagens. E a Akane Banashi tem mostrado essa qualidade na obra. Então, dessa forma eu acredito que a Akane Banashi pode crescer ainda muito mais e deve ser o próximo sucesso aí da Jump. Esses três com anime ou sem anime vão ser sucessos no meu ponto de vista. Hoje, pra mim, eles estão apenas no início, eles estão nascendo como sucesso, mas para se tornar mesmo sucesso, eu acredito que só quando alcançarem ali umas suas 200 mil vendas por volume, coisa e tal, já crescendo um pouquinho, já querendo beirar, por exemplo, umas 300 mil, porque tendo um anúncio de anime dessas obras, o que eles fazem? Eles dobram praticamente essas vendas ou até superam o dobro. Só que para isso precisa vender muito mais. Embora o único desses três aí que eu acho que talvez não tenha chance de vender tanto, seja Blue Box por ser romance. Romances não costumam vender. Mesmo o We Never Learn, mesmo o Nisekoi, eles não costumam vender como um Battle Shonen. Battle Shonen vende mais, o pessoal gosta mais de ação, gosta mais de aventura. É natural, é normal. Então pra mim um sucesso de Blue Box vendendo, sei lá, 200 mil cópias, pra mim já tá bom. Porque é o máximo que uma obra de romance costuma alcançar, não alcança mais do que isso. Nem Kaguya-sama alcançou isso. Tipo, dificilmente passa 1 milhão de cópias de romance e tudo, é muito difícil. E bom, continuando, vamos falar aqui do próximo sucesso da Jump, que eu tô apostando aqui, e é ele, claro, né, pra quem acompanha os vídeos já sabe, Huri Dragon. Mesmo com esse breve hiato, eu acredito que Huri Dragon não vai cair de posição, e quando ele vender o seu primeiro volume, ele deve vender ainda mais que a Akane Banashi no meu ponto de vista. Eu vou chutar que ele vai vender no seu primeiro volume pelo menos umas 30 mil cópias nas primeiras 2 semanas, mas no mês ele vai vender cerca de 40 a 50 mil cópias. Eu tô apostando muito em Huri Dragon, porque essa cultura moe do Japão, ela é muito atrativa, os japoneses gostam muito, e eu acredito que o autor acertou em cheio nesse mangá. Dessa forma eu acredito que vai ser uma das vendas mais impactantes da revista, então eu tô apostando muito nele. De toda forma, gostaria muito de saber o que vocês acham também, porque o Mano Joe aqui vai vazar. Muito obrigado mais uma vez pra você que deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. Mano Joe tá vazando. Até o próximo vídeo da Toque. Beijo no coração e fui.